Bem-vindo ao curso de Cozinha Ritual Europeia, Apresentação e Preservação Digital. Módulo 1 explora receitas rituais e a sua documentação através da utilização de novas tecnologias digitais. E esta lição conterá informação sobre critérios de valor histórico e cultural para a preservação de receitas e receitas rituais como o recurso de técnicas tradicionais e artesanais. Atualmente, em todo o mundo, diferentes povos levam a cabo práticas culinárias e métodos de preparação de alimentos que pertencem e denotam formas de cozinha mais antiga e, frequentemente, particularmente antigas. Estudos antropológicos e etnológicos mostram que a cozinha dos nossos antepassados envolve artefactos especiais, conhecimentos técnicos, competências básicas relacionadas com a nutrição e o ambiente. As técnicas tradicionais e artesanais são património cultural imaterial, importante para a preservação de um processo de preparação de alimentos desenvolvido ao longo dos tempos. Geralmente, a preparação de alimentos antigos envolve técnicas de processamento manual. Através da caça, recolha e agricultura, as carnes e plantas eram processadas à mão de várias formas diferentes. Algumas delas sofreram alterações irreversíveis por razões de conveniência humana. No entanto, muitas ainda são utilizadas, especialmente para conseguir um sabor e consistência que não é possível com os aparelhos de cozinha modernos. Em alguns casos, o termo artesanal é utilizado para indicar a qualidade do produto, mas muitas vezes também para fins de comercialização. Neste slide, indicamos as técnicas artesanais mais populares. Uma delas é cozinhar e uma das mais antigas é assar com fogo. Geralmente, os métodos de cozedura mais comuns eram feitos sobre uma fogueira aberta. As primeiras formas de cozinhar a fogo aberto teriam consistido em colocar os ingredientes alimentares diretamente no fogo. Algumas sociedades indígenas ainda cozinham desta forma. Sabemos por provas arqueológicas que os seres humanos cozinham sobre fogos desde a Idade da Pedra. Hoje em dia, ainda gostamos de cozinhar com fogo, claro. Acabamos de nos tornar cada vez mais competentes no controle do fogo, como os nossos antepassados caçadores-coletores se teriam tornado. Os métodos de cozedura mais comuns eram feitos em fogo aberto, tais como ferver, fritar, cozer, grelhar e assar num espeto, onde carne como cabra ou cordeiro era atada a um pau e rodada à mão sobre o fogo. Este método é ainda hoje utilizado frequentemente como um aspecto monitorizado, tanto na Grécia como noutras partes do mundo, particularmente quando se cozinha um cordeiro da Páscoa. As primeiras panelas eram feitas de barro, as panelas semelhantes, vidradas e cozidas, são ainda hoje utilizadas em muitas partes do mundo. Outra técnica de preparação de alimentos é a conservação dos alimentos, por necessidade, porque a refrigeração era inexistente. Além de cozinhar, civilizações antigas preservavam alimentos fumando, secando, salgando e armazenando xaropes e gordura. Os alimentos eram frequentemente armazenados com uma cobertura de óleo para manter o ar fora. Como exemplo, o bacalhau nacional português era salgado para preservar o peixe e garantir que o pescador pudesse ter a comida de que necessitava durante muitos meses no mar. O sal tem fortes propriedades antibacterianas que permitem que o peixe seja armazenado durante longos períodos de tempo, mesmo a temperaturas quentes. A fermentação é um valioso método de conservação de alimentos. Não só podia preservar alimentos, como também criar alimentos mais nutritivos e era utilizada para criar alimentos mais palatáveis a partir de ingredientes menos desejáveis. A história diz que não foi inventada, mas sim descoberta, pois a primeira cerveja foi descoberta quando alguns grãos de cevada foram deixados à chuva. Mas mais tarde, estas técnicas de fermentação foram inventadas por pessoas antigas, também noutros produtos, como é hoje conhecido o chucrute, vinificação, etc. Existem também outras técnicas de preparação de alimentos, como a decapagem, conservação de alimentos em vinagre ou outro ácido. A decapagem pode ter tido origem quando os alimentos foram colocados em vinho ou cerveja para a conservar, uma vez que ambos têm um pH baixo. Compota e geleia, a conservação com o uso de mel ou açúcar era bem conhecida das primeiras culturas. Os frutos conservados em mel eram comuns. Na Grécia Antiga, o marmelo era misturado com mel, um pouco seco e embalado firmemente em frascos. Os romanos melhoraram o método cozinhando o marmelo e o mel, produzindo uma textura sólida. Enlatamento é o processo que os alimentos são colocados em frascos ou latas e aquecidos a uma temperatura que destrói os micro-organismos e inativa as enzimas. Este aquecimento e posterior arrefecimento formam um selo de vácuo. O congelamento era um método de preservação óbvio para os climas apropriados. Qualquer área geográfica que tivesse temperaturas de congelação durante mesmo parte de um ano fazia uso da temperatura para preservar os alimentos.
foram utilizadas temperaturas inferiores às de congelação para prolongar os tempos de armazenamento. Caves, cavernas e reais fritos eram utilizados para esse fim. Aqui temos alguns dos produtos artesanais mais populares que fazem parte do património culinário europeu. Fabrico de queijo. Parte do processo do fabrico artesanal do queijo é o envelhecimento e maturação dos queijos para desenvolver o sabor e as características textuais. O queijo artesanal pode provir de qualquer tipo de leite, como vaca, ovelha, cabra ou búfalo. Diferentes regiões do mundo dominaram diferentes tipos de queijos artesanais. Na Letónia, Chanu Sieras é um queijo fresco de leite azedo produzido a partir de leite e coalhada, utilizando o método tradicional de preservação e de preparação inalterado durante séculos. O queijo comido durante as celebrações do solstício de verão, um festival letão chamado Chani. Como, por exemplo, para as culturas antigas produzirem vinho, após a vindima das uvas eram esmagadas por qualquer meio, mas o método mais popular era esmagá-las em grandes cubas com pés descalços. O vinho Toscanis, em Itália, tem uma longa história que remonta ao século V a.C. É provavelmente a mais importante de todas as uvas de vinhos italianos. Sangiovese é responsável por cerca de 2/3 de todas as plantações e 85% do volume do vinho tinto na região. Os métodos de cura de peixe ou carne por secagem, salga, fumagem e decapagem, ou por combinações destes processos, têm sido utilizados desde os tempos antigos. A carne fumada de porco e frango é um prato tradicional que existe na Letónia há muitos anos. Por último, mas não menos importante, uma tradição panificadora. O pão apareceu em todos os cantos da terra quando as pessoas domesticaram as suas plantas. Era feito a partir de diferentes ingredientes e de diferentes maneiras, mas tornou-se alimento básico de todas as culturas. O termo pão artesanal evoca a imagem de padeiros artesãos que são mestres da sua arte, moldando pães à mão e utilizando apenas os ingredientes básicos do pão: farinha, água, fermento, sal e, o mais importante, o tempo. O rupsamaz é um pão escuro tradicional feito em riz e é considerado como sendo o staple do Latvian Diet. As primeiras referências escritas ao pão de centeio letão encontrou-se num livro de receitas que remonta a 1901. Esta foi uma informação sobre a identificação de receitas rituais, significado nacional e cultural, que é elaborada pelo Grupo de Trabalho do Projeto Internacional Eurica. Consulte as nossas próximas lições a fim de explorar a representação digital e a preservação da cozinha ritual europeia.